Oi, pessoas! Antes de qualquer coisa, eu queria saber se vocês conhecem algum dos filmes que eu vou mostrar a seguir. De acordo com o relatório policial, as testemunhas ouviram gritos, mas não viram ninguém sair pela porta do quarto. Está bem. Abra os olhos. Ela tem quase todas as qualificações. E além disso, ela vem dessa cidade da Espanha. Se você olhar as habilidades, são todas especificações que nós precisamos e procuramos em uma pessoa. Desliga essa luz! E eu sou o Homem de Ferro. Talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam. Enfim, com toda certeza, filmes com esses moldam hábitos culturais que modificam não só os nossos costumes, mas também os costumes de milhares de pessoas pelo mundo. O cinema contemporâneo preocupa-se principalmente em apresentar para o público aquilo que essas pessoas querem e gostam de ver. Atualmente, o cinema apresenta grande importância como uma ferramenta de entretenimento e de interação na sociedade. Porém, mais do que estabelecer divertimento e apresentação de novas formas culturais, o principal objetivo era de tornar o cinema em um bem de consumo para os grupos de massa. Hoje eu vou mostrar como a globalização favorece essa causa, tendo em conta sua influência no Brasil e no mundo. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma retomada nos conceitos de globalização, mídia e indústria cultural de massa. Para começar, todo mundo sabe o que é globalização, certo? É um fenômeno de integração mundial, econômico, político, social e cultural, que vai se caracterizar pelos avanços técnicos e informacionais, pelo sistema moderno de transportes, maior poder de compra e facilidade de comunicação. Essa era informacional nos possibilita conhecer novos hábitos culturais de todo o mundo, tal como músicas, vestimentas, alimentos, línguas, técnicas, e o cinema, a televisão, a publicidade e a internet vão ser os principais veículos desse fenômeno. Dentro desse contexto, a mídia vai assumir o papel de disseminar os objetivos desse padrão de consumo informacional. Ela está presente no cotidiano das pessoas e é a grande responsável por transmitir a cultura global. E qual o principal meio que vemos tudo isso? Nas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. Eles vão disseminando essas informações de modo a sugerir um padrão de vida e de consumo que devem ser seguidos para alcançar a tão estimada felicidade. O conceito de cultura de massa desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, que antes vista em fábricas, agora passa a ser adaptada à produção cultural. Theodor Adorno era um importante teórico da Escola de Frankfurt e levou a crítica à indústria cultural em sua obra A Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas. Ele apresenta um estudo sobre a cultura contemporânea e a sua capacidade de conferir a tudo um ar de semelhança. Ele acreditava que o cinema, o rádio e as revistas constituíam um único sistema, sendo o grande adversário do indivíduo o poder do capital. Essa cultura de massa se solidificou no século XX, quando o capitalismo criou as condições necessárias para uma sociedade de consumo alavancada pela TV e pelo cinema. O cinema se consolidou como uma das formas de expressão mais relevantes ao criar uma nova forma de linguagem, a linguagem audiovisual, ampliando também a discussão em torno de questões nos campos estético e social. Um exemplo de como isso se dá é mostrado no filme Pink Floyd The Wall, do Alan Parker, baseado no álbum da banda de mesmo nome. Nos é apresentada uma forte crítica aos processos niveladores de massificação. A execução da música Another Brick in the Wall foi realizada com imagens de crianças sendo oprimidas em sua criatividade e tendo sua individualidade destruída pelo sistema educacional.
Os estudantes percorrem uma esteira como se fosse uma linha de produção industrial, para no final se arremessarem em um enorme moedor de carne. Em determinado momento, também é feita uma analogia da uniformização e massificação como facilitadores do totalitarismo e da violência. A mensagem pode ser conferida tanto no filme como nos shows conceituais do ex-líder da banda, Roger Waters. O cinema também acabou por influenciar o comportamento do público, desempenhando um papel relevante a nível social, cultural, econômico e político. Podemos afirmar que o cinema em geral constituiu uma das primeiras formas de globalização do século XX. Um dos principais agentes para sua disseminação foi o cinema produzido em Hollywood, que mostrou ao mundo o American Way of Life. Ai, nossa, como eu estou cansada. Mas que liquidação, hein? Ai, esses pezinhos nunca mais irão ao mercado na vida. Por que será que eu nunca encontro nada e você sempre compra o vestido mais bonito da cidade? Fala sério, Ethel, não foi a maior pechinche que você já viu? Com certeza. Ah, a questão é o Rick me deixar ficar com ele. Ah, vai ter de deixar comprado na liquidação, não aceitam devoluções. Aí é que está, foi uma aposta que eu fiz comigo. Tenho que fazer o Rick me deixar ficar com ele sem que ele saiba que vou ter que ficar com ele, porque a loja vai me obrigar a ficar com ele. Ele vai ficar muito confuso. Ora, acho que consigo convencê-lo. Claro. Bem, é melhor eu esconder o vestido do Rick até que ele fique bem calminho. Ai. Bom, eu acho que vou lá pra baixo tentar convencer o Fred a me deixar ficar com isto. Até logo, Lucy. Tchauzinho, querida. I Love Lucy é uma sitcom que eu particularmente assistia quando era criança. Ela é dos anos 50, é uma das sitcoms mais influentes da história e, como vocês podem ver, apresenta claramente essa maneira como os americanos viviam. Uma vida consumista feliz, num lar feliz, todos felizes. Outras séries, tal como A Feiticeira, Fuller House, The Dick Van Dyke Show, entre outras muitas, também vão apresentar o American Way of Life. Os filmes produzidos divulgaram hábitos e comportamentos do povo americano, que acabaram por ter uma profunda influência à escala mundial, espalhando-se pelos 4 cantos do mundo, sendo adotado pelas mais diferentes culturas. No Brasil, os meios de comunicação tiveram um papel fundamental na disseminação desse modo de vida, apresentando suas características e seus procedimentos. As informações sobre esse modo norte-americano nos eram dadas tanto no roteiro dos filmes, nas falas dos personagens, em suas atitudes, como também na própria organização da imagem exibida, nos enquadramentos, na montagem, enfim, tudo mostrava o meio norte-americano. As imagens difundidas por Hollywood ao longo de mais de um século têm sido bastante diversificadas. Inicialmente, os filmes debruçavam-se sobre as desigualdades sociais e a pobreza numa perspectiva de compaixão para com os pobres e oprimidos. Mas muitos transmitiam imagens de riqueza e sucesso, desafiando os espectadores a manter acesa a chama do seu American Dream. O cinema teve um papel importante na socialização da cultura dos imigrantes e da classe trabalhadora em geral, ao apresentar padrões de comportamento e de consumo que eles procuravam imitar tanto nos Estados Unidos como no estrangeiro. Pode-se dizer-se que o interesse a nível mundial pelos filmes de Hollywood se deve à transmissão de valores que não exclusivamente são americanos, mas têm um caráter universal. O cinema tem mostrado que dinheiro e sucesso são valores importantes, que o casamento e a família são as melhores garantias para a sobrevivência da sociedade, que a violência se justifica para aniquilar qualquer ameaça ao sistema e que o Estado, a polícia e o sistema judicial são instituições que garantem o bem-estar dos cidadãos e o respeito pelos seus direitos. Foram também os filmes de Hollywood que ajudaram muitos cidadãos em todo o mundo a sonhar e acreditar que igualdade, liberdade e felicidade estavam ao alcance de todos os que lutassem pela sua concretização. Apesar de tudo isso, desde o início do cinema mudo que Hollywood estava mais preocupada em desenvolver uma indústria do espetáculo do que ser um instrumento educacional ou de propaganda. A produção cinematográfica estava organizada no modelo industrial e comercial, cuja preocupação consistia na conquista de um maior número de espectadores que lhes permitisse alcançar lucros. Os objetivos eram essencialmente econômicos, pois visavam o lucro rápido para fazer face às elevadas despesas.
O cinema de Hollywood tem tido uma posição política ao divulgar princípios, valores e instituições que acabam por influenciar o comportamento das pessoas. Mas, segundo alguns críticos, um dos aspectos negativos da globalização é o de fazer as pessoas se submergirem numa mesma cultura, a qual muitos consideram uma ameaça, temendo mesmo perder a sua identidade face à diversidade de culturas que invadem o seu espaço. Isso acontece de forma que pode até ser entendido como uma estratégia política de países industrializados, como o próprio Estados Unidos, para dominar os países pobres e menos desenvolvidos. Historicamente, podemos dizer que os Estados Unidos sempre impuseram uma certa pressão sobre outros países desde que se tornou uma das maiores potências do mundo. Apesar de ser meio óbvio o que eu vou dizer, é extremamente evidente essa presença no nosso dia a dia. Para provar isso, eu fiz uma pequena pesquisa perguntando para as pessoas qual o seu filme ou série favorito. Parece uma coisa boba, mas diz muito a respeito de como somos influenciados pelo estrangeirismo. Estamos acostumados a ver produções estrangeiras e, mais especificamente, americanas. Note que a maior parte das obras que as pessoas, ou vocês, disseram são provenientes de produtoras norte-americanas. Uma outra vai ser de outro país, e dificilmente você verá uma obra nacional. Outra coisa, lembra dos filmes que eu mostrei para vocês no começo da apresentação? Tenho 99% de certeza que vocês reconheceram 3 deles: Titanic, Jurassic Park e Vingadores Endgame. Note que os 3 são produções norte-americanas. Os outros 3 eu acho mais difícil vocês conhecerem. 2 deles, Um Contratempo e Me Chame Pelo Seu Nome, são europeus e não são tão conhecidos como os outros 3 americanos. O último é um filme quase considerado clássico do cinema chinês, Adeus, Minha Concubina. É um filme que ganhou prêmios importantes mundialmente, mas que sabia que quase ninguém ou ninguém saberia da sua existência, já que estamos infinitamente mais acostumados a ver filmes americanos do que de qualquer outro país. Aí você pode até me dizer: Ah, Júlia, óbvio. Os Estados Unidos são os maiores produtores de filmes no mundo, com mais qualidade, mais poder. Eles estão bem na frente quanto ao cinema. O cinema brasileiro é ruim, nossas produções não são muito boas, não pode se comparar aos americanos. Claro que não vamos desvalorizar as produções americanas, porque realmente elas têm qualidades muito boas, mas nós também não podemos desvalorizar as nossas. Não digo isso na questão de patriotismo, mas mesmo que não tenhamos uma indústria cinematográfica maravilhosa, não quer dizer que não tenhamos conteúdo ou qualidade. O objetivo dessa pesquisa foi o de mostrar para vocês como a presença do imperialismo cultural estadunidense é extremamente forte no nosso país e como ele é capaz de afetar a cultura cinematográfica tanto do Brasil como também de outros países pelo mundo. No século XXI, não podemos mais pensar no cinema unicamente como um meio de expressão cultural. Ele vai além disso e se torna algo com diversas faces, normalmente ideológicas com objetivo de mercado. Com a globalização e os Estados Unidos tornando-se um padrão mundial, sua cultura e seus produtos cada dia mais se transformam em parâmetros de diversas áreas, e no cinema não foi nada diferente. O nacionalismo dos Estados Unidos, desde os anos 60, ultrapassa as fronteiras da nação e se converte em internacionalismo. Portanto, o cinema desde o país se torna o próprio cinema, não precisando de maiores definições sobre a sua origem. Eles impõem um domínio maciço de seus filmes e disponibilizam pouco espaço para a difusão de filmes estrangeiros, tal como nos países da Europa. No entanto, essa estabeleceu uma maior integração no plano cultural, criando políticas para o setor, através de instituições e fundos que estimulam uma maior produção cinematográfica, merecendo destaque o modelo francês de financiamento para o cinema. Na Ásia, temos a China com a maior indústria cinematográfica e mercado. Curiosidade: em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos em venda de bilheteria, ou seja, se tornou o maior mercado de cinema do mundo. Podemos dizer que, de certa forma, foi uma consequência da pandemia. Como a maior parte dos cinemas americanos foram fechados, a China teve a sua vez de crescer. Na região, o Japão é o segundo maior mercado de filmes, dando destaque aos filmes norte-americanos nas suas salas de cinema. Apesar da Índia ser um país complexo, também se destaca sendo uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, que produz em média 1.000 filmes por ano e é o mercado no qual o cinema americano tem menos acesso. Já na África, a maior parte dos países não tem condições para ter uma indústria de base cinematográfica, com exceção da África do Sul, que desenvolveu uma estrutura sólida no setor cinematográfico, e da Nigéria, que, apesar de informal, tem uma estrutura que permite desenvolver e espalhar suas produções para o resto da população. No Brasil, a primeira produção cinematográfica aconteceu em 1914, muito próxima da grande explosão do cinema norte-americano após a Primeira Guerra Mundial. Entre altos e baixos, o cinema brasileiro foi ganhando mais espaço e visibilidade nacional e estrangeira, mas ainda sofre com a falta de reconhecimento pela população e a indústria.
O país sempre tentou, por muitos anos, fomentar o cinema através das indústrias. Buscando se voltar aos temas de modernidade, começou a ter exemplos bem-sucedidos na década de 40, através dos gêneros cômico-musicais, das chanchadas, de baixo orçamento e conteúdos banais. Nos anos 60, tentando trazer mais profundidade às produções, filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Macunaíma foram mudando o perfil brasileiro. Essa mudança integra uma ampla frente de resistência ofensiva ao imperialismo econômico e cultural dos Estados Unidos. Era um cinema que ia contra o modo de produção de fábrica, estilo e narrativa do cinema clássico norte-americano. Os cinemas nacionais dos anos 60 são considerados, portanto, verdadeiras frentes de combate anti-imperialista. Nesse contexto, o cinema de vários países vai procurar estabelecer relações fortes com códigos de identificação de sua nacionalidade. A língua, as locações, os tipos de personagem, as vestimentas, as músicas, as referências literárias caracterizam a nacionalidade de um filme. O cinema nacional se torna um instrumento de construção e afirmação da cultura nacional. Com a mundialização cultural, o problema entre cinematografias próprias e estrangeiras se intensifica. O neoliberalismo e a globalização chegam até os cinemas nacionais e alteram os fluxos e as contradições entre a dominação cultural, a produção e a circulação cinematográfica local. Os cinemas nacionais têm que lutar por um espaço dentro de seus próprios países para poder divulgar e afirmar sua cultura. As produções cinematográficas na América Latina são realizadas principalmente por meio de políticas de fomento à cultura com incentivos fiscais ou estatais. A maioria das obras latino-americanas fica restrita ao mercado interno e não consegue prolongar sua performance nas janelas de exibição. Esse fenômeno é reflexo direto da globalização neoliberal que gera políticas culturais híbridas, fluxo desigual dos produtos culturais e garante soberania mercadológica, construindo e promovendo uma cultura internacional popular e assim deixando pouco espaço para a diversidade cultural. No Brasil, além da influência norte-americana que faz com que as produções nacionais possuam menos espaço, o cineasta Rafael Dornelas acredita que um dos grandes problemas que enfrentamos no Brasil é a distribuição precária e o pouco espaço de recepção nos cinemas. Somado a isso, há também a idolatria por tudo que é estrangeiro. A sociedade brasileira sempre viu, principalmente nos Estados Unidos, uma potência tecnológica em todas as suas áreas. Dilsa espera que você continue assistindo os filmes americanos e séries. Apesar de parecer um tema raso, o cinema tem muitos tópicos a serem discutidos, principalmente aqueles que envolvem polêmica, que geralmente ficam nos bastidores e não damos muita bola. Mas quando paramos para pensar, tem tudo a ver com o que acontece no presente, no passado e futuro. E a globalização tá aí para nos dar um indicativo disso.